O Espetacular Homem-Aranha é um filme de aventura e também de drama lançado no ano de 2012. E esse filme, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época que ele tinha chegado com uma responsabilidade imensa, muito grande, porque o Homem-Aranha com o Tobey Maguire, que tinha se encerrado em 2007, que tinha sido febre nos anos 2000, não teve continuação. Deveria ter sido 4 filmes com o Tobey Maguire, mas não teve porque fulano não gostou disso, ciclano não gostou daquilo. Enfim, a real é que isso é muito mais complexo do que parece. Mas aí, não teve o 4º filme. Aí lançaram esse do Homem-Aranha em 2012 e ele surpreendeu muita gente, inclusive a mim, porque o filme, ele é muito bom. Em vários sentidos, em roteiro, em trilha sonora, o elenco dele é muito bom. É tudo autoestima. A gente podia... Pois é. Você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho. Tá, claro, eu aceito. Você é espetacular. Eu vou aceitar. Você é espetacular. Tá, obrigado. Repete. Dele é muito bom. E o Peter e a Gwen também, eles têm uma química ali invejável no nível da Mary Jane, do Peter, do outro Homem-Aranha. A Mary Jane, coitada, nem deu tempo dela aparecer nessa franquia do Andrew Garfield porque cancelaram ela depois do 2º filme. E aí a gente teve que se contentar só com 2 filmes dele mesmo. Bom, mas chega de falar de bastidores, porque a história de bastidores do Homem-Aranha no cinema tem, assim, pra dar e vender, cara. É muita coisa que já rolou aí. Mas enfim, o filme começa mostrando ali os pais do Peter, quando ele era criança, saindo às pressas ali, né? Como se estivessem fugindo de alguém ou de alguma coisa, e deixando o Peter com a tia May e o tio Ben. E aí avança o tempo e já mostra o Peter adolescente na escola, sendo atormentado pelo Flash e sua turma. É porque é tudo igual. Todo Peter Parker sempre vai ter um Flash para encher o saco e também uma namorada com o nome de Mary Jane ou Gwen Stacy, enfim. Aí a gente vai conhecendo ali, né, o Peter no dia a dia, o filme vai apresentando ele pra gente. Ele se mostra ser um cara muito inteligente e, claro, é um pré-requisito, né, para ser o Homem-Aranha, você tem que ser inteligente. Se você for meio burro, nem adianta. E além disso, ele é muito vidrado em fotos, inclusive ele é meio que o fotógrafo oficial da turma. Da escola em geral, né? E sabe o que eu acho muito bom nesse filme? É que apesar de ter algumas coisas parecidas com o outro Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, esse Homem-Aranha do Andrew Garfield, cara, ele tem alguns pontos, assim, muito autênticos. Como ele faz parte de outro universo, o filme vai deixando esses traços dele de personalidade que são bem fortes, assim, ainda mais evidentes durante o filme. Em todo momento ele é um cara e ele anda de skate, ele tem um senso de humor mais apurado para situações e isso deixa o filme ali um pouco mais leve quando você está assistindo ele. E enfim, outra coisa boa nesse filme também são os diálogos. Nenhum diálogo nesse filme é muito aleatório ou sem sentido. Todos têm uma objetividade ali por trás incrível. Depois que a gente foi formalmente apresentado ao Peter, nós somos apresentados a Gwen Stacy, que, no caso, nesse universo de Homem-Aranha, a Mary Jane, ela só iria aparecer futuramente, bem depois. Enfim, ele gosta da Gwen Stacy em silêncio ali, né? Só que o engraçado e diferente do outro Homem-Aranha, a Gwen também gosta dele em silêncio. E aí, como que as coisas estão muito melhores, né, nesse Homem-Aranha. E aí, no começo do filme, os dois ficam nessa. Será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Enfim, acaba que ninguém toma atitude, ninguém fala nada com ninguém, enfim. Um dia, o Peter, ele acha uma caixa com coisas que eram do seu pai. E aí ele começa a estudar alguns projetos dele que tinham ali na caixa. Que ele tinha com outro cientista até, que tinha uma foto dos dois lá numa matéria do jornal. Acontece que esse cientista em questão era Kurt Connors. E o tio Ben fala que já fazia muito tempo que eles não via ele, tipo, desde a época que os pais do Peter foram embora, na noite que o pai do Peter deixou ele lá com eles. Enfim, o Peter descobre que o Dr. Connors está trabalhando na Oscorp. Aí ele vai lá e vê se consegue trocar uma ideia com ele. Em partes, ele consegue sim. E aí o slogan do Dr. Connors era criar um mundo sem fraqueza. A base da pesquisa dele girava em torno de cruzamento genético de espécies. E grava isso porque isso resulta na criação do vilão do filme, mas só lá na frente, só no meio do filme. E esse tour dele na Oscorp rendeu até mais do que só uma conversa com o Dr. Connors, porque foi ali onde o Homem-Aranha, uma aranha modificada geneticamente mordeu ele e deu os poderes para ele virar o Homem-Aranha. E aí, cara, a próxima cena do filme é ele ir embora para casa de metrô. É uma das cenas mais engraçadas do filme.
Do nada ele pula no teto, ele fica grudado lá, ele derrama a cerveja dos outros caras lá. Depois ele briga com os caras que estavam lá também. E o tempo todo ele fica pedindo desculpas pros caras, porque ele tava fazendo aquilo meio que sem querer. Porque ali já era puramente o sentido aranha dele falando mais alto do que ele. E aí, cara, é mó façanha essa cena, é bem legal. E isso tudo era efeitos da picada que ele tinha levado lá na Oscorp da aranha lá. Enfim, o Peter vai até a casa do Dr. Connors e se apresenta como devidamente como filho do ex-parceiro dele, o Richard Parker. E lá eles conversam, né, mais sobre o projeto, falam dos possíveis efeitos colaterais, e o Dr. Connors meio que no meio da conversa percebe que o Peter é tão brilhante quanto o seu pai era. Então ele convida ele para ir até a Oscorp depois da aula para ver se eles conseguem se ajudar, né, nesse projeto, trabalhar na pesquisa. E finalmente ele encontra uma solução para a pesquisa deles, então eles injetam uma cobaia. Depois disso, eles só esperam o resultado e o Peter vai para casa. E lá ele tem uma briga com o tio Ben e ele sai correndo de casa. O tio Ben vai atrás dele e aí vem um déjà vu na nossa cabeça nessa hora. E vocês já sabem o que vem a seguir, né? Num contexto totalmente diferente do anterior, mas sim, o final dele infelizmente, é inevitável, né? E isso motiva o Peter a começar a combater o crime na cidade. Mas a prioridade dele naquele momento era pegar o assassino do seu tio. E nisso mostra ele montando o uniforme dele. E diferente do outro Homem-Aranha, né? Nesse universo ele solta a teia dele por meio de um dispositivo que ele mesmo cria e ele põe no pulso. E no meio dessa tempestade toda que tá a vida dele, dessa bagunça toda, a Gwen Stacy, ela teve que tomar atitude, senão os dois iam ficar sozinhos ali, sabe-se lá até quando, né? Mas enfim, ela convida ele para ir até a casa dela jantar, e lá ele conhece o sogro dele, que por coincidência também é a mesma pessoa que lidera as forças policiais que está atrás do Homem-Aranha. E rola uma torta de climão enquanto eles estão jantando lá, porém, no final das contas, dá tudo certo lá pra ele, e ele acaba contando pra Gwen também sobre os poderes dele, e ela se torna a primeira e única pessoa a saber quem ele é. Mas estava indo tudo bem demais, né? Até que acontece que o Dr. Connors aplicou uma dose do seu antídoto nele mesmo, que já estava desenvolvido para poder curar algumas anomalias no corpo, e o braço dele se regenera, porém vem com alguns efeitos colaterais. Um deles é que ele simplesmente se transforma em largato, porque tinha resquícios de células de largato na composição do antídoto, porque, bom, eles precisavam daquela capacidade de autorregeneração de algumas partes do corpo, e eles precisavam dessas habilidades deles. Só que tem outro porém, o efeito depois de aplicado, ele dura por algum tempo e depois ele passa, ou seja, o braço dele, que tinha se regenerado, ele some depois de novo. Então, o objetivo dele seria prolongar essa mutação, porém, ele começa ficando tão obcecado com essa ideia que ele começa a se perder totalmente ali. E isso vai muito além da pesquisa dele. Agora o objetivo dele é ficar mais forte cada vez mais, a cada momento. E o Peter, ele logo saca que quem que era aquele largato gigante que ele viu andando pelas ruas da cidade. Era o Dr. Connors. E ele vai até o pai da Gwen, que é o chefe da polícia lá, e fala com ele. Porém, ele fica meio em cima do muro. Ele meio que acredita, mas ao mesmo tempo ele desacredita. E aí o Dr. Connors, ele também descobre que o Peter é o Homem-Aranha, né? E aí ele decide invadir a escola do Peter, dele atrás dele, né? E essa luta deles é muito boa, cara, engraçado ao mesmo tempo, porque o tempo todo o Peter jogando um sapato na cara dele, cara, como diz os adolescentes, como que tanca isso, é intancável, né? E isso eu acho muito engraçado, cara. O Peter também amarrando ele e juntando as teias, ele mostra os pontos fortes dele, que é a velocidade, inteligência, agilidade, enfim. Outra coisa dessa cena é o Stan Lee ouvindo música tranquilamente ali, enquanto o pau quebra, a porrada tá rolando lá atrás. Enfim, depois disso, depois dessa luta, o Peter ele vai para a cidade para tentar impedir que ele solte uma espécie de bomba de nitrogênio que vai infectar toda a cidade. No caminho, o pai da Gwen descobre que ele é o Homem-Aranha, e só que aí ele deixa ele ir até Oscorp, onde está o Homem-Largato. Naquela altura ele já tinha deixado de ser o Dr. Connors, né? Enfim, mais um destaque para duas coisas nesse final de filme. São os frames que eles dão na cidade de Nova York à noite. Cara, é muito bom, te coloca lá dentro do filme, você se sente lá dentro, é uma experiência incrível. E a fotografia também é perfeita, cara.
nem muito escura, nem muito clara, ali na luta final dos dois. Enfim, o Homem-Aranha ele consegue vencer o Dr. Connors com a ajuda do pai da Gwen, que entrega o antídoto para ele, mas infelizmente, ele morre depois disso. E o Peter, coitado, teve seu lançador de teias danificado na luta. E ele quase cai de um arranha-céu e, ironicamente, quem salva ele é o Dr. Connors, depois que ele voltou ao normal. O final do filme ele é bem emblemático assim, e acaba com o Peter sob os prédios daquela cidade incrível, né, que é Nova York, durante a noite. E, mais uma vez, a fotografia do filme dando um show à parte. Bom, esse filme, pra mim, ele é espetacular, literalmente falando. Eu acho que eu até prefiro ele do que o segundo filme que veio depois, por vários fatores, mas principalmente porque eu acho esse filme um pouco mais marcante do que o segundo. Na época que foi lançado, 2012, foi do nível ali do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa de 2021, um hype tremendo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. E comenta aqui embaixo se você curte esse filme do Homem-Aranha ou se você prefere os antigos mesmo, com o Tobey Maguire. É isso, tamo junto, eu fui. A gente podia... Ou a gente podia fazer outra coisa, sei lá, a gente podia... Não sei. Tá. O quê? Qualquer coisa. Sério? Claro.